eu acho que é tudo muito Eu vou te falar parecido. até porque eu acho difícil. Porque de todas as especialidades, é a especialidade que o clínico geral mais mete o bedelho. Mais dá pitaco. Eu fazia isso, Né? quando era clínico Então, geral. Porque antes de chegar em você, eu tenho certeza que você não tem um paciente de atendimento primário. Tá errado? Não, né? Não. Então, assim, chegou para ela, você já deu aí... Pó de café. Já passou pó de café. Ivomec, já... Medicortei. Medicortei pra caramba. Você falei, então, quando chega um filtro grande já, né? Exato. Mas assim, o sujeito já medicou bastante. É muito difícil, Delon. Parabéns, viu? Porque é muito difícil. É bem difícil, né? É uma área, assim, que já tem alguns anos que eu tenho especialização, até antes da reabilitação mesmo, eu já trabalho com dermato. E assim, geralmente chega pra gente depois que o clínico já passou por, não por um clínico, passou por vários clínicos, já tem anos que está em tratamentos errôneos e etc. E piorando o quadro, Piorando né? E o mascarando quadro. ainda, pra você fazer o diagnóstico. Exatamente. Aí quando chega pra gente já tá aquela bomba, né? Então, assim, é mais complicado realmente. E assim, outra coisa que eu falo é que por ser tudo muito parecido, as lesões são muito parecidas, né? Muito tudo igual. parecido. É tudo Não igual? parecido, é igual. Né? Aí que o bedelho é maior ainda, né, de outro profissional, né? Não que está errado, eu acho que o clínico realmente tem toda a capacidade, muitas vezes, de tratar e etc, né? Porém, assim, tem que ver até onde dá para trabalhar, né? Sim. Até onde você consegue responder e consegue ter esse acesso para o paciente e encaminhar realmente pro especialista. Mas um dos problemas é que normalmente é demorado o tratamento. E o cliente perde a paciência, não é? Perde. É. Né? Quando a gente está trabalhando principalmente questão de alergias, né? Que a gente precisa fazer eliminações e etc. É bem complicado que às vezes ele, no meio do tratamento, ele acaba desistindo porque ele não viu a resposta. Mas é porque a gente não chegou ainda, né? Na causa e etc. E aí tá a questão de eu ter realmente ido para nutrição. Porque, por exemplo, as dietas de eliminação, além dele já ter passado pelo clínico, vir pro dermato e ter que ir pro nutricionista, o tutor falava, peraí, não tem condição de eu fazer tudo isso com o animal para tentar fazer uma dieta de exclusão, vamos dizer assim. E tem coisa nova no mercado? Ah, sim, sempre tem coisa nova no mercado. Exames? Por exemplo, quando eu estava mais à frente da clínica, da parte clínica, o CEPAV mesmo, ele tinha um teste de alergia. Na época era revolucionário, tá? Estão falando 30 anos atrás. O que nós temos de novo na dermatologia em termos de teste? Ai, não vou falar, não tem muito teste novo, não. O que está saindo mais no mercado são medicações mais modernas, tá? A questão de diagnóstico, tudo continua na raça ali mesmo. Exatamente, na raça. Continua na raça mesmo. A gente falava que era teste de campo, né? Teste de... A gente tem o prick teste, a gente tem... Plique teste? É plique teste? É aquele que a gente... Na verdade, a gente teoricamente vai colocando a gente na pele. Eu fiz isso. Né? Eu encontrei esse meu plique teste. Eu fui na casa da minha mãe faleceu, né? E aí eu tava lá mexendo nas coisas, eu encontrei o meu teste 54 em cada braço quando eu era pequeno, que eu tinha bronquite. E aí fizeram, eu lembro de eu tomando porque é uma injeçãozinha, né? Mas para criança, uma agulha desse tamanho, o médico tá te torturando. Imagina 54 em cada braço. E eu encontrei lá o teste. Mas era esse que tinha no CEPAV. Esse já é um teste novo, mas antigo, né? Então, continuam mesmo. Os testes, a base realmente é a mesma. São nacionais? Não, a maioria é importante. Mas é aquele teste pelo sangue? Porque tem eu fiz também, outro a gente dia vê que foi esse daí. Ele vem, na verdade, dizendo as porcentagens que a gente tem das alergias, né? Então, assim, eles ajudam muito. Só que eu sempre falo que o resultado desses exames, ele dá positivo para muita coisa. Tá. Aí, o que eu vou passar para esse paciente? Olha, Tira tudo, dá só água sem cloro. Entendeu? Mas você recomenda esse teste como dermatologista? Eu geralmente indico a gente fazer inicialmente eliminações de causa mesmo. De campo. De campo. E aí que é bacana da tua parte de Nutri, você colocar... Eu já consigo fazer, por exemplo, a hipersensibilidade alimentar e trabalhar com alimentação natural, que a gente tem muito caso de animal que tem hipersensibilidade alimentar. São muitos casos. E Acho que assim, a maioria, né? Sim. E muitos com reações... Assim como a gente, né?
O pessoal pode não gostar disso que eu falo, verdade. mas assim, muitos com reações com ração mesmo também. E você pretende levar isso para outro curso de dermato? Vamos levar isso para o curso de dermato. Isso é um diferencial do teu curso, Isso é bacana. né? Isso é um diferencial. Né? A gente já tem, né, essa parte de nutrição na dermatologia no curso de nutrição, né? Até a última aula foi comigo. E eu vou levar isso para o curso de dermato, sim. Né? Então, a gente tinha dermato no curso de Nutri. Agora a gente vai ter Nutri no curso de dermato. Isso é muito bom. boa sacada, uma boa sacada. Se a gente considerar que grande parte dessas alergias tem um componente alimentar, né? Pois é. É fantástico. Eu tive um cachorro, eu estava na faculdade. Ele era um pointer e ele estava com muita alergia. E passou por alguns colegas, tudo, e a gente não conseguia descobrir. Eu, como estudante, nem tentava, né? E aí, um dos colegas pediu aquele teste, olha, você vai dar só carne de carneiro com arroz. E depois você vai introduzindo, porque ele comia, não era ração, ele comia comida mesmo, né? Você vai introduzindo. Quando chegou na cenoura, explodiu a alergia de novo. Era a cenoura. Eu falava, como é que alguém é alérgico à cenoura? Exatamente. Né? Olha, eu vou falar que a minha filha é alérgica à berinjela. Berinjela? Ou ela não gosta e tá falando pra você que é alérgica? Ficou bem pipocado quando comeu. Berinjela, tadinha, eu adoro berinjela. Poxa, mas ela tem 1 ano, você já dá berinjela pra ela? Eu dei tudo na introdução, né? Ela tá fazendo o teste. Tô fazendo já o teste dela. E isso não muda, Rafa. Você é alérgico à berinjela, você vai ser alérgico pro resto da sua vida? Então, a gente tem que testar novamente, vamos supor, no caso dela, né? Eu vou testar novamente para ver se realmente não foi uma reação... Algum tempero. Alguma coisa ali no local, ou se é realmente a reação à berinjela, e aí vai ser para sempre, entendeu? Então, quem é alérgico, é alérgico. É alérgico, né? Você é alérgica a leite, você é alérgico a leite para sempre. Exato. Isso não muda no decorrer da vida. Geralmente só muda para você se tornar alérgico, você não piora, se distorna. Né? Só piora, como se você saturasse. Por exemplo, você nasce, chega uma certa hora, o organismo fala, tô fora, não quero mais lactose. Você pode se tornar alérgico no decorrer da vida. Então, às vezes a pessoa fala, olha, mas o meu cachorro sempre comeu isso. Entendi. E agora começou a reação. Mas ele pode se tornar. Tem certeza, doutora? Não, comeu isso a vida toda. Exato. Agora você vai falar que é assim que funciona. Exatamente. Mas eu tô lembrando de vai meio contra isso. A minha esposa, ela estava alérgica a algum componente do vinho. E a médica fez um planejamento que demorou acho que 6 meses a 1 ano, dela ir tomando um pouquinho por vez e aumentando a dose. Dessensibilizando, Dessensibilizando, e desensibilizou. Porque às vezes talvez era uma reação irritativa, às vezes não era uma reação alérgica mesmo. Aí complicou, né, Cláudia? Porque, Explica pra gente. Por exemplo, o que acontece? A gente tem muitos animais que têm Espera só um pouquinho. Pô, a pessoa podia fazer isso, né? Pra comer cenoura, tomar vinho. Eu quase tomar. Cara. Por exemplo, a gente tem muitos... Isso acontece, chega muito do clínico falando que o animal tem alergia, por exemplo, a produtos de limpeza. Mas, na verdade, o produto de limpeza, ele não tem a molécula que vai ser absorvida para causar reação de hipersensibilidade. Mas ele é irritativo. Então, a gente tem um animal que ele tem irritação ao produto de limpeza. Tipo sabão em pó. O branqueador óptico que costuma dar bastante isso, né? Sim. Entendi. E aí, ele tem a irritação, que vai dar purido, vai dar lesãozinha na pele, mas é passageiro, ele não vai continuar com aquele processo por um período grande de tempo, entendeu? Quando você atende, então, a consulta ela não se limita à primeira consulta. Normalmente você começa uma investigação com esse paciente ao longo de 1 mês, às vezes leva tempo até. Leva bastante tempo, sim. E aí, geralmente, né, eu peço também para esse tutor ter tudo em mão, tudo que já foi feito de tratamento, se já foi feito algum exame, né, porque muitas vezes ele já passou várias vezes. E eu sempre falo, a gente como médico veterinário, a gente todos temos o mesmo pensamento, porque a gente aprendeu que isso é A mais B, é isso, né? Então, a maioria dos veterinários vão ter essa mesma, como é que eu posso dizer, seguindo essa ordem de conduta, essa mesma conduta clínica. Então, para eu chegar e falar assim, olha, essa conduta clínica toda já foi feita, vamos para uma conduta clínica diferenciada. Aí você atendeu ele no dia 1, ele tem direito a um retorno? Sim, é ideal a gente fazer um retorno cerca de 15 a 30 dias, né?